Fala personal trainer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda se você está assistindo mais uma live gravada, ou se você está assistindo pelo YouTube, ou aqui pelo Instagram. Meu nome é Filipe Fagundes, eu sou professor de Educação Física, mestre em Educação Física e falo com você personal trainer que deseja ganhar 6 mil ou mais por mês. E meu bate-papo de hoje vai ser sobre como montar as suas primeiras aulas personal. Exato. Eu não sabia disso, mas alguns personagens trainers, vamos dizer assim, eles tinham uma certa dificuldade em como montar seus primeiros treinos. Exato. No último curso que a gente abriu, a gente rodou um questionário. E aí eu fiz a pergunta, qual a maior dificuldade que o personal trainer tinha? E a grande maioria que estava começando na área disse o seguinte: eu não sei como montar minhas primeiras aulas, como que eu posso fazer meus primeiros treinos, como que eu vou fazer com que esses primeiros treinos eles sejam atrativos para o meu aluno, para o meu cliente. Então é isso. Nosso bate-papo de hoje eu vou direcionar para você que tem dificuldade em como montar os seus primeiros treinos. E se você está se perguntando o seguinte, cara, será que meu treino vai ser bom? Será que meu treino vai ser realmente atrativo? Então fica comigo até o final, eu vou te mostrar algumas sacadas, algumas estratégias, e não só como tornar ele atrativo para os alunos, mas também que ele tenha resultado. Porque o mais importante que seu aluno está buscando com você é resultado. Você tem que saber como planejar, como periodizar esse treinamento. Então, vou conseguir mostrar para você algumas bases de periodização aqui também para você conseguir aprofundar um pouco mais seu conhecimento. E um detalhe importantíssimo, tá? A grande maioria do personal trainer quando está começando, vamos lá, já pega papel e caneta e anota isso aqui, tá? Porque a grande maioria, o que está faltando, às vezes não é o conhecimento. Vamos lá, você trabalha hoje com, vamos dizer que seja emagrecimento. Você até entende sobre emagrecimento. Você consegue montar uma planilha, estruturar um programa de emagrecimento. Mas o que lhe falta muitas vezes é confiança. Você não tem confiança suficiente em como realmente você vai estruturar isso aí. Será que isso aqui realmente vai funcionar? Por quê? Se você está começando principalmente, você ainda não tem os seus primeiros resultados. Os seus alunos ainda não conquistaram alguma coisa. E aí você ainda está com aquela insegurança do que fazer, fazer, quando exigir um pouquinho mais, quando exigir menos, o que fazer em cada um dos períodos. Então essa falta de confiança às vezes é o que mais atrapalha. E infelizmente, ou vamos dizer que acontece, quando você não tem confiança, muitas vezes você acaba transmitindo isso para o seu aluno. E quando você transmite essa falta de confiança, muitas vezes diminui a sua credibilidade frente ao aluno. Então, como você aumentar essa confiança, mostrar para ele os passos detalhados, vai fazer com que aumente a sua credibilidade e, consequentemente, o aluno fique mais posso dizer assim, o termo correto seria realmente confiante e mais tranquilo de que o resultado vai ser possível atingido com a sua metodologia, com o seu trabalho. Tá? Então é isso. Um dos pilares para você aumentar a confiança, a credibilidade no seu trabalho é você saber então o que você está fazendo e como está fazendo cada uma das etapas. Beleza? Então vamos lá. Então tudo mesmo, ele começa quando você faz a primeira parte bem feita, né, que é antes do treinamento. O que vem antes do treinamento? Vem a avaliação. É você fazer uma avaliação bem feita. Felipe, o que é uma avaliação bem feita? É eu ir lá e fazer um teste de Cooper, fazer uma avaliação antropométrica de medidas, circunferências. É isso? Também. Não só isso. Tá? Tem muito mais coisa. Então, vou começar pelo básico. Tá? Primeira coisa que você deve fazer com o seu aluno é uma anamnese. E o que seria essa anamnese? Tem modelos de anamnese básicos que você encontra na internet, mas eu gosto muito de montar a minha. Tá? E na minha anamnese eu faço algumas perguntas para os meus alunos, dependendo do que eu estou trabalhando com eles. Tá? Uma das perguntas iniciais é, primeiro, qual o seu nível de condicionamento físico, o que ele já praticou, o que ele pratica, para eu ter uma visão geral do que essa pessoa ela já fez ou faz. E aí, do que ela fez ou faz, eu pergunto pelo menos nos últimos 2 anos. Por que nos últimos 2 anos? Porque nos últimos 2 anos eu tenho um cenário geral do que aquela pessoa fez nesse último período.
estava totalmente parada, estava sedentária totalmente, ou, ah não, eu fiz um pouco de taekwondo, fiz um pouco de jiu-jitsu, fiz um pouco de futebol e agora vim parar aqui na corrida de rua. Pode ser? Então, eu procuro ter sempre uma visão geral do que ele fez nos últimos 2 anos. Na sequência, eu venho com perguntas relacionadas à sua saúde. Então, quando que ele fez os últimos exames dele de saúde, quando que ele fez os últimos, ele foi no cardiologista, quando ele sentiu, se ele sentiu nos últimos meses alguma dor no peito. Enfim, tem uma sequência de perguntas que eu faço relacionado à saúde dele atual. E principalmente se ele está indo ao médico com uma certa frequência e o resultado dos exames. O resultado dos exames eu peço para ele anexar ou me mandar uma foto. E essa foto, Felipe, não tenho, não estou indo ultimamente, faz 2 anos que eu não vou ao médico. Faço, então, o pedido que ele vá ao seu médico, vá ao seu cardiologista e faça os exames de rotina, que é extremamente importante para a saúde dele, segurança dele, mas também a segurança do personal trainer, para ele ter um respaldo maior de um outro profissional também, que vai avaliar a saúde dele fisiológica, ver processos fisiológicos dele, como de saúde cardiovascular, saúde metabólica, enfim, renal, e a gente poderia entrar em centenas, em dezenas de outros sistemas que ele vai estar avaliando também, tá? Feito isso, então eu já tenho uma visão melhor desse meu aluno no aspecto de saúde dele. Beleza, feito então essa segunda etapa da anamnese, agora nós vamos detalhar um pouco mais como também é o histórico familiar dele. Por que o histórico familiar é importante? Porque se o aluno, se ele não tem nada no momento, ele pode vir a desenvolver. E como que ele pode vir a desenvolver? Fatores genéticos. E esses fatores genéticos são importantes de levar em consideração. Então, se o seu aluno ele já apresenta obesidade grau 1, ele chega ao seu aluno com uma obesidade grau 1, e ele tem um histórico na sua família de a mãe tem hipertensa, o pai é diabético e, enfim, vamos colocar essas duas aí. Então, ele já vem com um histórico já familiar significativo, né, de hipertensão e diabetes. Ele ainda não tem, ele ainda não desenvolveu, mas eu tenho que alertá-lo sobre as possibilidades. E como que eu vou alertar ele? Mostrando esse histórico familiar, o quanto a carga genética pode estar influenciando nele. É uma forma de eu orientá-lo e esclarecer sobre essas possibilidades. E como que o exercício pode retardar isso aí, porque fatores genéticos, enfim, às vezes não podem ser evitados, né? A pessoa pode vir a desenvolver diabetes ali na frente, por N motivos, mas como eu posso retardar e gerar mais qualidade de vida para esse indivíduo através do exercício. Então, eu consigo, em cima disso, em cima da anamnese, conhecer, além do indivíduo, também aspectos familiares que podem vir a influenciar. E até mesmo nessa anamnese, às vezes, identificar alguma característica que ele já tem e ele não reconhece ainda. Tá? Ok, entendi a carga familiar. Agora, o próximo passo eu vou para as avaliações. E essas avaliações, elas são tanto físicas, como também avaliações de movimento, que eu gosto sempre de pedir. Então, avaliações físicas. Vou fazer sim avaliações relacionadas a ver o condicionamento físico dele. Então, eu posso pedir um teste de Cooper, um teste de 3 km, tem N testes que você pode estar utilizando para ver o condicionamento físico daquele indivíduo. Em cima desses testes que você vai montar na sua avaliação, vai depender muito com o que o seu aluno está trabalhando, com que meta, objetivo você está trabalhando com aquele aluno. Exemplo, eu trabalho com corrida de rua também. Então, na corrida de rua, eu vou direcionar testes, avaliações que eu vou conseguir avaliar coisas que vão influenciar diretamente na corrida desse meu aluno. Então, não tem por que eu pedir um teste de subir e levantar de um banco, ou pedir testes de, vamos lá, deixa eu pensar, um teste de flexibilidade. Não tem tanta aplicabilidade na corrida. Tá? Tem, mas não tanta aplicabilidade, então não existe uma necessidade. É muito melhor eu avaliar a mobilidade de tornozelo, de quadril dele, que tem muito mais aplicabilidade. É melhor eu avaliar a biomecânica da corrida dele. Então, são coisas que vão ter mais aplicabilidade realmente na corrida. Né? Força de membro inferior, então, força de membro direito, membro esquerdo. Então, eu posso fazer um rope test, um single rope test, que é um salto que você faz com uma perna só, uma perna de cada vez, e você mede a distância que ele saltou. Você consegue fazer uma mensuração daquela força, potência dos membros inferiores.
Então é um teste interessante para quem corre, por exemplo. Eu posso fazer um triple rope test, que são 3 saltos consecutivos. Tem N testes que eu posso vir estar utilizando para eu fazer uma estimativa da força e potência desse indivíduo. Tá? Posso fazer também um teste de força com uma célula de carga? Poderia, mas aí eu tenho que ter um equipamento para fazer isso. São avaliações que podem ser mais práticas. Com uma fita métrica você já consegue resolver isso. Além disso, na minha avaliação que eu faço com os alunos de corrida, também eu filmo a corrida deles. No presencial eu faço essa filmagem, no online eu peço para eles fazerem a filmagem e dou as coordenadas de como que essa avaliação deve ser feita para eu fazer ou uma análise quantitativa da sua corrida, da biomecânica da corrida dele, ou apenas uma análise qualitativa. Qual a diferença entre esses tipos de análise? Eu tenho uma análise quantitativa onde eu consigo avaliar ângulos, né? Então, avaliar o ângulo de contato, quando ele entra em contato com o solo, qual o ângulo de flexão de quadril que ele apresenta, qual o ângulo de flexão de joelho. Tudo isso vai influenciar nas cargas articulares nesse sujeito. Ou, se eu não consigo fazer isso, em função da qualidade da avaliação, da gravação, se for no formato online principalmente, eu consigo fazer uma análise qualitativa. Eu consigo ver através da imagem, fazer alguns levantamentos qualitativos. Esse sujeito ele inclina demais o tronco. Esse sujeito ele entra com o joelho muito estendido em contato quando ele entra o pé em contato com o solo. Isso diminui a absorção de carga da articulação. Enfim, tem N avaliações que eu posso fazer também qualitativas e são importantíssimas. Mas para você, por exemplo, que está trabalhando com estética feminina, o que é interessante adicionar de avaliação no seu contato inicial com o aluno ali? Eu adicionarei uma avaliação antropométrica também aqui, porque se o objetivo é estética, se o aluno deseja emagrecer, diminuir ela vai dizer o culote, né, a região da pochete, mas eu diria que ele vai diminuir então a região da suprailíaca, que podemos colocar aí abdominal. Então você pode fazer algumas avaliações e pegando, se você não vai fazer todo um protocolo de avaliação, você pode pegar às vezes a dobra só daquela região, fazer uma relação cintura-quadril, tem N possibilidades, mas que permite você comparar e mostrar para ela no curto, médio e longo prazo a evolução que ela está tendo. Além disso também, para você ter parâmetros do seu trabalho está dando certo ou não. E fazer uma boa avaliação parte de você, no primeiro momento, identificar o objetivo do seu aluno e a partir daí direcionar quais os próximos passos. Porque isso sim, isso vai permitir com que você tenha uma melhor visão do que é necessário para ele melhorar. Quando eu trabalhei já com estética em academia, na parte de homens, mulheres que queriam ganhar massa muscular, né, hipertrofia. Então, na hora da avaliação, se a pessoa deseja aumentar coxa, deseja aumentar braço, o que você vai ver? Na hora da avaliação, você vai identificar os pontos fortes e fracos, existem pontos assimétricos, apresenta uma coxa com 3, 4 centímetros maior do que a outra, ou seja, uma circunferência muito maior. Aí o percentual, a dobra cutânea daquela região também ela é bem assimétrica de uma perna para outra. Ou seja, eu vou ter que fazer muitos trabalhos específicos para aquela região para eu melhorar aquela simetria, para eu melhorar aquela qualidade muscular. Então, por isso, a avaliação ela é muito importante. Na parte estética, na parte de desempenho, na parte de concurso, enfim, em todo momento uma boa avaliação é fundamental. Então, monte uma boa avaliação e a partir daí você vai ter mais qualidade nos seus treinamentos, ok? Próximo passo é o planejamento. Como que eu faço um bom planejamento? Porque, assim, eu vejo muito personal trainer, deixa eu tomar só uma água aqui. Eu vejo muito personal trainer que chega na hora da aula e ele vai lá e dá passo que deu na cabeça. Hoje eu vou fazer peito e costas. Hoje eu vou fazer 50 tiros de 200 metros. Enfim, estou chutando aqui números aleatórios e sessões aleatórias. Mas o que acontece? Qual é o erro disso? Quando o personal trainer ele faz isso no olho, no achômetro, falta eu ter levantamento de dados, formas quantitativas, de eu ver se esse meu aluno eu estou realmente aplicando progressivamente carga nele e fazer com que ele realmente tenha resultado. E isso fere um dos princípios do treinamento, que é o princípio da sobrecarga progressiva, que é eu estar gerando estímulos, sobrecargas que vão aumentando ao longo do tempo e que façam com que o meu aluno evolua e tenha resultado. Se eu não sigo um desses princípios,
ele vai acabar com que o meu aluno ele vai estagnar ou não vai ter resultado. E muitas vezes você vai aplicar um treino muito forte ou muito leve, ele vai sem resultado nenhum. Então, por isso, eu tenho que fazer um planejamento. E eu gosto muito de montar um planejamento, às vezes trimestral ou até mesmo semestral. E por que isso é importante? Normalmente eu gosto de vender planos para os alunos, tanto trimestral quanto semestral. Isso me dá uma previsibilidade de receita, onde eu posso falar em alguns momentos também com você sobre o que é uma previsibilidade de receita, como você ter uma visão melhor do seu negócio daqui 3, 6 meses, quanto que você vai estar faturando, ganhando como personal trainer. E em cima disso também me facilita na hora de montar um planejamento. Por quê? Eu explico para os meus alunos que eu não vou conseguir gerar um resultado se ele quer correr uma meia maratona em um mês. Eu não vou conseguir melhorar os 10 km dele em um mês. Eu vou precisar de um tempo de treinamento para que ele consiga evoluir e ter resultado na sua corrida. Então, por isso, é muito importante que eu tenha um planejamento, às vezes, de 3 meses, 6 meses, e que isso gere, para que eu consiga, dessa forma, gerar resultado para ele. Só que esse planejamento, ele não vai ser um planejamento de qualquer jeito. Para quem está assistindo depois no YouTube, vai ver um print onde eu vou estar mostrando para você exatamente como eu organizava, na verdade, nesse modelo, tá? Esse é um modelo de Excel, onde antes eu montava no Excel um planejamento de 3 ou 6 meses em cima de como seria o volume, as intensidades, os momentos de cada treino. Então, eu monto lá os macrociclos, os mesociclos, os microciclos de treinamento e o que em cada um deles vai se apresentar. Isso é muito importante porque eu consigo ter uma visão melhor do que vai ser o volume e a intensidade dos treinos. Se eu estou num microciclo, por exemplo, de choque, personal trainer, ó, se o que eu estou falando para você nesse momento é extremamente novidade, você não tem ideia alguma do que é periodização, macrociclo, mesociclo, microciclo, carga de treino, período de choque, período ordinário. Se você não tem ideia nenhuma disso aqui, você precisa estar estudando. Isso aqui é assim, ó, é obrigatório o personal trainer saber sobre periodização e planejamento do treinamento. É obrigatório. Isso não só na corrida, não só nos esportes de alto rendimento, mas também para pessoas que não buscam rendimento esportivo, mas saúde, qualidade de vida, melhora estética, elas precisam também de um bom planejamento. E isso parte do personal saber organizar e planejar isso tudo, ok? Então não deixa de estudar sobre periodização. Então no YouTube você vai estar vendo sobre melhor essa imagem, sobre como que funciona esse planejamento. Mas o que é importante aqui? Nesse momento aqui, eu consegui ter uma visão de como o meu aluno ele vai chegar ao final de 3 ou 6 meses de treinamento. Se eu tenho um aluno que quer correr uma meia maratona, como que ele vai estar, o que ele vai fazer ao longo do caminho, quanto que ele vai ter que correr, quanto que ele vai ter que fortalecer, para ele chegar no final lá dos 3 ou 6 meses com condições de fazer aquela prova muito bem. Se você trabalha com emagrecimento, quanto que você vai ter que pedir para o seu aluno fazer de aeróbico, de treinamento de força, de treinamento de resistência de força, de outros tipos de treinamento, você vai pedir para ele treinar um turno, 2 turnos. Como que você vai organizar isso ao longo desses 3 ou 6 meses? Para que ele tenha o resultado que ele espera. Se você quer que seu aluno, ao final de 6 meses, ele perca 10, 15 quilos, quanto de treinamento ele tem que fazer, o que ele tem que estar organizando também ao longo desse processo, para que no final ele perca esses 10 quilos que ele tanto deseja. Então, o planejamento, a periodização faz isso. Faz você ter uma previsibilidade, faz com que você tenha uma visão no curto, médio e longo prazo de como o seu aluno vai estar. E aí dentro dessa periodização eu gosto de botar pequenas metas. Então eu boto uma pequena meta, a meta e a metona, que a metona dele, vamos dizer que seja perder os 10 quilos, vamos botar a metinha aqui. A metinha aqui é perder 3 quilos no primeiro mês. Aí depois a meta é lá no terceiro mês ter perdido X quilos. Enfim, aí no final lá ele conseguir a big meta dele. Porque no processo de emagrecimento eu gosto sempre de mostrar para as pessoas que não é só a perda de peso na balança, mas também a manutenção da qualidade muscular, para que a pessoa, quando ela emagreça, ela mantenha um tônus muscular, ela não fica com aquela coisa, aquela flacidez, e consequentemente eu tenha um volume, uma parte estética, um tônus muscular muito interessante. Então é isso, você vai mostrar para os seus alunos os benefícios que vai ser conduzido e que vai gerar o resultado lá no final, ok? É através desse planejamento que você vai fazer.
E aí entra os microciclos ou as semanas de treinamento. E aí, para quem está no YouTube, vai estar vendo um modelo de microciclo que eu faço, por exemplo, na corrida. Fazia, na verdade. Tá? Por que eu falo fazia? Porque hoje eu uso aplicativos. Tá? Eu uso um aplicativo que é o SysRun, onde eu faço todo o planejamento, a organização, a periodização do treino e também a montagem das semanas de treino. Ele sai, toda semana a pessoa recebe lá no seu celular e ela consegue seguir seus treinos de corrida, seus treinos de fortalecimento da palma da mão dela, através do nosso aplicativo. Só que aqui eu estou te mostrando um modelo para você que está vendo personal trainer no YouTube, que é um modelo onde você pode montar numa planilha de Excel. Você não precisa de um software, você não precisa de pagar um aplicativo. Um simples Excel você consegue montar ele igual e conseguir também estar replicando aí no seu modelo de consultoria, no seu modelo de atendimento, tá? E o que é muito importante nesse modelo aqui? Eu estou te mostrando que tem os dias da semana, então, primeiro, eu estou aqui na semana 2, tá? Então, seria o microciclo 2. E aí, na sequência, eu tenho a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado, todos os dias da semana. E o que em cada dia da semana esse aluno deveria fazer? Então, tem os dias da corrida, tem o dia da musculação, tem dia que é corrida e musculação. E esse planejamento faz com que ele tenha uma visão geral do que ele tem que fazer na semana. E também, para você, personal, saber o que você deve também aplicar com ele. Então, vamos dizer que nesse exemplo aqui, esse aluno ele treinava comigo presencialmente apenas uma vez na semana, que era o treino, um dos treinos de musculação ele fazia presencial comigo. Os outros treinos ele fazia no formato online, os de corrida e um outro de fortalecimento ele fazia no formato onde ele ia até a academia e executava. Então, eu montava o planejamento, mas ele fazia presencialmente e me encontrava apenas uma vez na semana. Ou suficientemente uma vez na semana, porque ele tinha o resultado que ele esperava. Só que o que é muito importante aqui? Eu tenho que organizar a semana dele como um todo. Eu estou cansado de ver personal trainer que faz o seguinte. O aluno me paga para treinar uma vez na semana. Beleza, eu vou organizar aquele uma vez na semana. Os outros dias, o que ele vai fazer? Tanto faz, tanto fez. É claro que você tem que montar um plano e cobrar por esse plano, receber por esse planejamento, por esses treinos que você está fazendo. Mas você acha que se ele treinar uma, duas vezes na semana com você, ele vai conseguir realmente ter o resultado que espera? E os outros treinos ele fazer o que der na cabeça dele? Não, ele não vai conseguir ter resultado. Por quê? Porque não vai ter um planejamento, não vai ter uma periodização adequada para aquele objetivo, para aquela meta. E ele vai fazer de tudo e não vai fazer nada. Ele vai fazer de tudo e não vai ter resultado algum. Então, por isso é muito importante os microciclos de treinamento. E aí, nesses microciclos, vão entrar o que vai ser em cada sessão. Aí tem exemplos aqui que eu coloquei de o que esse aluno tinha de cada dia na semana ele tinha treino. Tiros de 1.000, 8 km leve, 14 km de rodagem, enfim, tem vários tipos de treino que são direcionados de acordo com o objetivo dele, que era fazer uma meia maratona abaixo de 1h26 na maratona de Porto Alegre. Então, o que eu fiz? Eu estruturei um passo a passo para que ele conseguisse chegar na reta final, naquele momento final e ter o resultado que ele desejava. E por que disso? Porque a meta, ele me falou lá no início, então eu criei a metinha, a meta e a metona, que era correr a meia maratona de Porto Alegre abaixo de 1h26. E isso faz dentro da periodização, dentro do planejamento, que eu tenho uma previsibilidade e uma melhor visão de como isso vai acontecer ao final do período. Então é muito importante. E o que o personal trainer ele deve entender aqui? Aqui, personal trainer, principalmente quando você vai montar cada sessão de treinamento, é você especificar o que ele realmente precisa para aquele objetivo dele. Então, vamos dar um exemplo. Você está trabalhando, vamos focar ainda aqui, vamos voltar para o estética feminina, tá? Então, o objetivo, vamos dizer que a aluna que você está atendendo, ela tem o objetivo de melhorar o tônus muscular. Então, ela já é uma mulher de 40 anos e que, ao longo do tempo, faz pelo menos 3 anos que não pratica musculação, fazia algumas aulas de pilates, mas ela não tem uma regularidade no treinamento de musculação. E aí ela viu que ao longo do tempo ela foi perdendo um pouco de massa muscular e foi aumentando essa flacidez dela, sentindo o tríceps um pouquinho mais flácido, a coxa mais flácida, e isso fez com que ela, te procurasse. Se ela te procurou, ela quer resultado. Agora, como que você vai gerar resultado para ela? Tudo parte, primeiro momento, de você fazer uma boa avaliação, como eu te expliquei lá no início. Eu te expliquei como você fazer uma avaliação quando o objetivo é estética. Agora, você tem que mostrar para ela os benefícios
que o seu treinamento que você vai montar para ela vai gerar no curto, médio e no longo prazo. Por isso, esse planejamento de 3, 6 meses vai gerar uma visão melhor para ela e ela entender o que é necessário para ela atingir o resultado de melhorar esse tônus muscular, diminuir essa flacidez que ela tanto deseja, ok? Então, você vai elencar o que são os pilares, os pontos importantes para que ela consiga diminuir essa flacidez. Então, você vai colocar lá os pontos do treinamento, o que você vai abordar no treinamento. Então, vai ter o treinamento aeróbico, vai ter o treinamento de resistido de força, e esse treinamento resistido de força vai consistir em alguns períodos com um pouco mais de repetição e menos carga, alguns períodos com menos repetições, mas mais carga, para você estimular fibras musculares de força, e isso é muito importante para ela melhorar esse tônus muscular. E você vai educando essa pessoa, porque normalmente algumas mulheres não gostam do treinamento de força. Elas acham que pode machucar, ou elas acham que podem ficar muito forte, enfim, N motivos. Mas você vai educando ela ao longo do processo de que isso é importante e que vai trazer muitos benefícios para ela. Que vai melhorar a parte hormonal, que vai melhorar a parte de autoestima e que vai gerar a melhora desse tônus muscular que ela tanto deseja. Então, você vai mostrar ao longo desse planejamento em que períodos vai ter um pouquinho mais de força, um pouquinho menos de força, ao longo desse planejamento. Além disso, você vai orientar ela o que é necessário além do treinamento para que ela consiga melhorar esse tônus muscular. Então, vamos dizer que é uma pessoa que ela tem, que você avaliou e você viu que ela tem uma certa perda de massa muscular, mas que, poxa, com treinamento de força e uma boa alimentação, você consegue já fazer uma boa melhora desse tônus muscular. Então, o que você vai orientar para ela? Para que ela procure um nutricionista. Então, você já deve ter uma parceria, um parceiro, uma parceira nutricionista que você vai indicar para que ela faça um equilíbrio nessa alimentação. Porque provavelmente essa pessoa ela tem uma baixa ingestão de proteína, de vitaminas, minerais, antioxidantes, carboidratos, ela não sabe como ingerir. Às vezes ingere um alimento achando que é uma proteína que vai trazer benefício na recuperação muscular, mas na verdade é um carboidrato. Porque muitas pessoas, é engraçado falar isso, mas diversas pessoas não sabem a diferença entre uma proteína e um carboidrato. Então ela precisa dessa orientação. Você pode dar essa orientação inicial, você não pode prescrever dieta, mas você pode dar uma orientação inicial para ela ter uma visão mais clara de o que a nutrição é importante e que vai influenciar diretamente na melhora da qualidade desse tônus muscular, a melhora dessa capacidade dela de ter um pouco mais de massa muscular e ela conseguir se sentir esteticamente mais bonita perante quando ela se olha no espelho, quando ela veste uma roupa, que antes ela não achava que caía bem, ela vai ver que, poxa, agora melhorando o tônus muscular, ganhou um pouquinho mais de massa muscular na coxa, no braço. Isso gerou um grande benefício na parte estética quando ela visualiza isso. Então, você vai mostrar o caminho. Então, você mostrou que um próximo caminho importante é fazer um acompanhamento com o nutricionista. E aí, você vai direcionar com o nutricionista o que ela necessita. Aí, vamos dizer que ela te falou, Felipe, olha, eu quero isso, mas eu ainda quero melhorar um pouco mais, estou com um pouco mais de flacidez na região abdominal. O que eu posso fazer com isso? Então, vamos dizer que você tem uma amiga, um conhecido que é esteticista, que trabalha com estética também feminina. Você pode fazer uma parceria com ela, indicar, por exemplo, para fazer alguns tipos tem massagens, técnicas na parte de estética que vão fazer uma melhora também daquela região abdominal, da região de perna, enfim. Essa realmente é uma parte onde o esteticista ele vai ter uma visão melhor sobre essa parte estética. Então, eu sempre digo, já tive alunas que me procuraram para essa parte estética. Eu sempre digo, olha, é uma parte onde eu não domino, onde eu vou te orientar pessoas que dominam sobre isso e que você vai ter um resultado melhor. Pessoas que, exemplo, alunas que corriam comigo e elas, Felipe, olha, agora eu quero melhorar minha estética, meu abdômen está meio flácido, o que eu faço? Olha, eu vou te direcionar um personal trainer que trabalha com essa parte de estética feminina e, consequentemente, também ele tem algum conhecido, uma conhecida, ou eu tenho um conhecido que trabalha com essa parte de estética feminina e que vai te orientar as técnicas adequadas de drenagem, enfim, laser, isso, aquilo, para que vai contribuir com essa sua melhora dessa parte estética. Então, tudo isso são etapas importantes que eu preciso mostrar para o meu aluno, para o meu cliente, que são importantes se ele quer o resultado que tanto deseja. Então, não é da noite para o dia, não é enganação, não é dizendo que você resolve tudo, que você vai conquistar mais alunos, que você vai ter mais clientes. É você
sentando, conversando com ele, com ela e explicando o que é necessário para aquele objetivo que deseja. Eu trabalho com a grande maioria dos meus alunos com corrida. Quando o aluno me procura, Felipe, eu quero correr mais rápido, mas a pessoa está acima do peso, eu tenho que ser muito claro com ele e dizer, olha, o treinamento vai te ajudar nisso, nisso e naquilo, mas a gente precisa reduzir seu peso, você precisa emagrecer. Ah, mas eu não consigo emagrecer. Não, vamos lá, eu sei o caminho para você emagrecer. Deixa eu te explicar. Aí eu explico o que é necessário no emagrecimento, o que ele precisa fazer para que ele consiga emagrecer e ter resultado. E aí ele seguindo essas etapas, certamente ele vai ver no final, ele vai, poxa, realmente consegui. Mas eu sou o único responsável por essas etapas? Às vezes não. Às vezes eu preciso de um nutricionista, eu preciso de outros profissionais atuando para conseguir gerar o resultado que o meu aluno tanto deseja. Turma, essa era a aula de hoje. Se você de alguma forma gostou, ficou com alguma dúvida ou não, deixe para mim nos comentários. Se você está assistindo no YouTube, tem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui no YouTube. Se você está assistindo no Instagram, também não deixa de comentar aqui e compartilhar com o máximo de amigos, amigas que são personal trainers e precisam desse conteúdo. Precisam mudar sua visão relacionada ao treinamento e principalmente, hoje eu falei com você sobre como montar suas primeiras aulas personal. Exato. E o que envolve essa montagem de aula, né? Ela envolve, além da avaliação, eu ter um bom planejamento e uma estruturação dessa aula, tornando ela muito mais atrativa e, consequentemente, gerando mais resultados para os seus clientes, para os seus alunos. Se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar nos comentários e fazer um comentário positivo, uma crítica. Gosto de críticas. As críticas, eu digo que elas são sempre construtivas. Quando uma pessoa faz uma crítica, ela de alguma forma está vendo que aquele trabalho ele pode melhorar. E isso é muito importante. A gente quer sempre estar melhorando e trazendo o máximo de qualidade nos conteúdos aqui para você. Joia? Um forte abraço, um beijo no coração de todos. Você fica aqui no Instagram e no YouTube. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!